Pai, aquele que sempre está cuidando de nós, pois Tu és bom em todos os tempos e a Tua palavra é fiel. Em nome de Jesus, a igreja diz: irmão, abra as suas Bíblias em Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 10, verso 9. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10, versículo número 9. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Amém. Só apenas esse versículo. É interessante, irmão, quando Jesus disse assim: eu sou a porta. Todo canto que você vai tem uma porta. Você vai a um cinema, tem uma porta. Na sua casa tem uma porta. Na igreja tem uma porta. E porta significa sair de um local para outro. Quando Noé criou a arca, tinha uma porta, a arca. E Noé saiu anunciando às pessoas, dizendo: olha pessoal, quero dizer a vocês que vai vir um dilúvio, e eu construí uma arca, e nessa arca, você tem que entrar pelaquela porta da arca, para você não morrer, mas para você ser salvo. E muitos não deram crédito a Noé, muitos não acreditaram na sua palavra, e muitos até ficaram perdidos no meio do caminho. Mas é interessante que quando Jesus diz assim: olha, eu sou a porta. Então, ele não disse só que era a porta, ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será o quê? Salvo. Aqui quer dizer, tem 4 sentidos essa palavra salvo: curado, primeiro lugar, suprido, segundo lugar, perfeito, e quarto lugar, abençoado. Salvação é um pacote. Quando a pessoa diz que é salva, ela está dizendo que ela é curada, que ela é perfeita, que ela é abençoada. É igual a palavra shalom, que apenas foi traduzido por pais. O pessoal diz shalom, o pessoal só traduz paz, mas quando dizia shalom, um judeu quer dizer que está dizendo: você seja abençoado, você seja mais do que vencedor, você seja uma pessoa próspera. Tudo isso está dentro da palavra shalom. E falando sobre a porta, Jesus não é uma porta de rolo, Jesus não é uma porta de madeira, Jesus não é nem uma porta dessa que tem no shopping, que é automática, né? Você tem um sensor lá, quando você aproxima do sensor, automaticamente a porta se abre. E quando você passa, a porta fecha. E é interessante, tem algumas portas também que é estreita, existem outras portas também que é larga. E a Bíblia fala sobre essa porta, em Mateus, capítulo de número 7, versículo número 13, olha só o que diz a palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 7, verso, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 7, verso 13, ele diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. É tão pouco que quem conhece a história do dilúvio, da humanidade todinha, só foi salva a família de Noé. Agora, é interessante, irmão, eu estava até conversando hoje com uma mulher lá na feira. Ela falou que serviu 10 anos, passou 10 anos na igreja e saiu. Eu disse: mas mulher, porque você saiu? Não, é porque tem gente assim, gente assim. Eu digo: você não entendeu a Bíblia ainda. Olha, igreja é igual a arca de Noé. Porque a arca de Noé, irmão, entrou todo tipo de animal que você possa imaginar: girafa, elefante.
entrou todo tipo de animal que você possa imaginar. E Noé ali estava como um pastor, tinha que pegar aqueles animais tudinho e transformar em ovelha. Então, irmão, na igreja não é diferente não, entra todo tipo de gente. Entra pessoa que bebia, entra pessoa que é drogado, entra pessoa com a vida desmantelada, entra pessoa que fala demais, entra pessoa que vive olhando a vida dos outros, entra todo tipo de gente na igreja. Agora, quando chega aqui, ela tem que ser lapidado pela palavra. Tem pessoas, irmão, que vai mudando gradativamente. E tem pessoas que passam ano e continuam sendo a mesma pessoa. Nós precisamos entender, irmão, que nós passamos de uma porta. E o que é passar de uma porta? É sair de um local e entrar para outro. Para quem entra no shopping, na quintura que nós estamos, você está andando na rua, está quente. Você entra no shopping, você sai de um local quente e entra no local frio. Então, irmão, passar pela porta quer dizer mudança. É você se mudar de um local para outro. Então, passar pela porta quer dizer, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar, eu quero sair do local que eu estou e quero passar para um local melhor. E para passar para um local melhor, irmão, tem que passar pela porta. E a melhor porta que existe é Jesus. Por isso que Jesus diz, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará. Então, irmão, nós precisamos entender que ela é uma porta de mudança. Irmão, fora da porta você vai encontrar um bocado de gente. Quem já leu Atos capítulo 3, sabia que na porta de Jerusalém tem um aleijado. E Pedro ia orar. E fazia 40 anos que aquele aleijado estava ali. Mas por que permaneceu aleijado? Porque ele estava fora da porta. Ele não passou pela porta. Ele passou 40 anos para ser curado, porque estava diante da porta e não passou pela porta. Ficou 40 anos lá fora, aleijado. Então, irmão, há muitas pessoas que faz 10 anos, 15 anos, 20 anos que está sofrendo. Por quê? Porque não entrou pela porta chamada Jesus. Continua do lado de fora. Então, irmão, eu acho que todo mundo aqui já ouviu ou já viu a história dos 3 porquinhos, que cada um constrói uma casa. O primeiro porquinho vai construir uma casa de taipa. E é interessante que o lobo mau, que simboliza o diabo, ele diz, eu vou soprar bem forte e essa casa vai cair. A casa, bum, caiu. Então aquele outro porquinho corre para outra casa, que o segundo porquinho fez uma casa toda de madeira. Então aqueles 12 porquinhos lá dentro, e o lobo mau ficou do lado de fora e disse, eu vou soprar bem forte e essa casa vai cair. E a segunda casa caiu. Mas o terceiro porquinho, ele construiu uma casa com alicerce, com cimento, areia. Então aqueles 12 porquinhos correu, passou pelaquela porta, trancou a porta e ficou lá dentro. E do outro lado continuou o lobo mau, dizendo, eu vou soprar, e a casa não caiu. O lobo mau ficou do lado de fora, irmão, soprando. Mas por que esses porquinhos não morreram? Porque eles passaram pela porta, entraram numa casa. A casa, irmão, simboliza segurança, proteção. Quando você entra na sua casa, você se sente seguro, você se sente protegido. Agora imagine, irmão, quando nós entramos pela melhor porta, que é Jesus Cristo. Então, quando nós entramos por essa porta, nele encontramos segurança, nele nós vamos encontrar paz, nele nós vamos encontrar o Senhor, que é o nosso pastor, e nada nos faltará. Nessa casa, irmão, nós vamos encontrar Jesus. E essa casa que eu e você está edificada sobre uma rocha. Então o lobo mau, irmão, vai continuar soprando, mas a casa não vai cair, porque nós estamos edificados sobre uma rocha, e a rocha é Cristo. E por que a casa não cai? Por causa de Mateus 16. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mateus, se você já está em Mateus, viu? Capítulo de número 16, versículo de número 18. Mateus 16, versículo 18. Olha só o que diz.
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa revelação que Pedro teve, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmão, você prestou atenção que o inferno também tem uma porta? Olha só, eu vou reler. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. Então, irmão, o inferno também há uma porta. Por isso que tem pessoas correndo para esta porta, é chamado a porta da perdição. Por isso que Jesus diz, há uma porta estreita e uma porta larga. A porta estreita, irmão, é a porta da salvação. Por que estreita? Porque nessa porta, com a bagagem do pecado, não dá para entrar. Não dá para entrar. Todo mundo aqui já leu uma passagem que até hoje o pessoal fica questionando. Quando o pessoal questionaram Jesus, Senhor, pode um homem rico entrar no reino dos céus? E Jesus fala algo assim, ele dá um exemplo do camelo. E ele diz que é mais fácil, o quê? Um camelo passar pelo fundo de uma, do que um rico entrar no reino dos céus. O que era o fundo de uma agulha, irmão? As portas de Jerusalém, quando chegava a tal hora, fechava. E do lado dela tinha uma partezinha que só podia passar um homem abaixado. Então era comparado como o fundo de uma agulha. Então, quando as pessoas vinham de longe e quando as portas estavam fechadas, então aquela parte que era chamado como o fundo de uma agulha, só passava um homem abaixado. Então, quando ele vinha com os camelos, se os seus camelos traziam riqueza, bem, eles preferiam ficar do lado de fora, junto com os seus camelos. Mas se ele trouxe só o camelo, e o camelo não tinha nada, ele deixava o camelo lá de fora, e passava pelo fundo da agulha e entrava dentro da cidade. Então, era isso que Jesus estava falando. Então, muitas pessoas, quando tinham muita riqueza, aí ficavam lá fora, no relento, junto com o seu camelo. Então, para um camelo passar ali, era quase impossível dele passar. Então, irmão, quer dizer que existe porta que nem todo mundo, com a bagagem que tem, ela vai entrar. Mas a porta da salvação, se você quer uma salvação na sua vida, se você quer mudança, então tem coisas que eu tenho que dizer assim, isso não serve mais para a minha vida, isso não serve mais para mim. Quem já leu o livro do profeta Jonas, e quando começou o mar ficar bravio, o vento forte, os homens que estavam dentro daquele navio, eles fizeram tudo para o barco não afundar e começaram a jogar coisas que ele dizia assim, não, isso daqui é inútil, é melhor a gente jogar isso fora do que afundar junto com o navio. Então, irmão, tem coisas na sua vida, é melhor você jogar fora do que você perder a salvação. Então, irmão, nós precisamos também, quando você entrou por esta porta, você sabia que a questão não é somente entrar pela porta? Porque entrar pela porta, irmão, muitas pessoas têm entrado. A questão é permanecer. Foi o que Jesus disse em João, capítulo número 15. Olha só o que foi que ele disse. Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo de número 15. Versículo 5. Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmão, essa palavra permanecer também quer dizer também habitar. Então nós, irmão, quando Moisés
foi construído o tabernáculo, era dividido em 3 partes: o átrio, o santo lugar e o lugar santo dos santos. Então, a primeira coisa que o pessoal encontrava era a porta. Então, o sacerdote estava lá na porta. Então, para entrar no átrio, tinha que passar pela porta. E a porta apontava para Jesus. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No original, Jesus, é escrito assim: eu sou o caminho verdadeiro para a vida eterna. Então, irmão, somente entrando pela porta, você vai entrar pelo único caminho, você vai conhecer a única verdade, e você vai conhecer o único que tem a vida eterna para a sua vida. Então, irmão, nós precisamos, por exemplo, para você vir para o culto hoje, você passou talvez por 3 portas. Uns passou pela porta de casa, entrou pela porta do carro e passou pela porta da igreja. E cada uma porta que você passou, você saiu de um lugar para outro. Você estava em casa, saiu de casa, foi para fora, saiu de fora para entrar no carro, saiu do carro, aí entrou na igreja. Todos esses lugares teve uma porta. Então, e quem não tem carro passou por 2 portas. Você passou pela porta da sua casa e entrou pela porta da igreja. Cada uma porta que você mudou, houve uma mudança na sua vida. Por quê? Porque ninguém que vem para a igreja, ele não vem com a roupa que vai para a praia. Porque ele sabe que aqui o vestir é diferente, aqui o falar é diferente, aqui o crer é diferente, aqui o pensar é diferente, aqui a comunhão com os irmãos é diferente. Então, quando entra por esta porta, a realidade é outra. Quando eu entro por essa porta, eu tenho uma convicção: eu vou ouvir um bom hino, eu vou ouvir uma boa palavra, a palavra vai mudar a minha vida, esse louvor vai mudar a minha situação. Então, há muitas pessoas que podem entrar triste por essa porta, mas quando ela dá lugar à palavra, ela sai daqui alegre, pulando de alegria e dizendo: o Senhor é bom e sua palavra é fiel. Por quê? Porque passou pela porta. Mas também existe a porta do bar. Você sabia, irmão, que a porta do bar é a porta da perdição? As pessoas que estão nos bares hoje, eles têm um vazio dentro deles. Eles estão procurando algo para preencher um vazio que há dentro do ser humano. Uns tentam preencher com bebida, outros tentam preencher com droga. E muitos, quando saem dali, o bebo, muitas vezes não sabe nem como ele chegou em casa. Muitas vezes ele se apaga no bar e quando acorda no outro dia: vixe, eu estou em casa. E diz: rapaz, aí ele chega para a mulher: como foi que eu cheguei em casa? Aí ela vai dizer assim: 3 pessoas te arrastou. Aí o cara: meu Deus do céu, meu Deus, eu não vou fazer isso mais não, que vergonha. Aí os caras: mas rapaz, tu tomou tudo, a gente tem que deixar tu em casa. O cara com vergonha, porque estava bom. Aí na sexta a vergonha foi embora e pega de novo. Aí bebe de novo, chega em casa arrastado de novo. Então, irmão, nós precisamos entender que existe porta da perdição. A porta da prisão é uma porta da perdição. Muitas pessoas têm entrado por esta porta e muitas pessoas estão presas lá. Você sabia que a maioria dos presos estão tudo arrependidos que está lá dentro? Mas você sabia que quando eles passam pela porta da prisão e voltam para o mundo, parece até que ele entrou numa ilusão. É como dissesse: eu estou aqui fora, eu posso fazer tudo de novo, porque eu não estou mais preso. Irmão, mas a pior prisão que eles estão é a chamada prisão do pecado. Eles estão presos no pecado. Então, irmão, a maioria das pessoas, elas saem da prisão muitas vezes devendo, elas saem da prisão muitas vezes cheio de inimigo. Então é a porta da perdição. Mas a porta da igreja, irmão, a porta que é Jesus, é a porta que um perdido entra. Ele estava perdido, mas em Cristo ele é achado. A porta de Jesus, o enfermo entra, ele estava enfermo, mas em Cristo ele é curado. Irmão, o doente entra, mas em Cristo ele é sarado.
Então, irmão, você com a vida destruída entra, mas quando entra pela porta, a sua vida é salva. Por quê? Porque Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e encontrará pastagem. Sabe o que é pastagem? É porque quando Jesus falou isso, ele falou para as ovelhas. E ovelha é interessante. Se você prestar atenção, você pode botar no YouTube e ver, você só vai encontrar ovelha andando em bando. Ovelha não anda sozinha. Se você vê uma ovelha sozinha é porque ela está perdida. Por isso que ele deixa as 99 e vai atrás da última ovelha. Por quê? Porque ela estava perdida. A ovelha, ela fica perdida, então o pastor tem a responsabilidade de ir atrás das ovelhas. E Davi era um bom pastor. Davi era um bom pastor, tão interessante que quando vinha os lobos, quando vinha querer pegar suas ovelhas, ele matava os lobos. Davi, antes de enfrentar um Golias, ele enfrentou alguns lobos, para por último vencer o gigante. Mas eu quero dizer a você, que todo pastor, irmão, ele tem que ter cuidado com os lobos. Irmão, há muitos lobos lá fora. Há muitas pessoas passando por pastor, mas por detrás daquela capa existe um lobo, um devorador, que não tem dó das pessoas, que não tem compaixão das pessoas. Elas estão preocupadas com o dinheiro das pessoas, com os bens que ela tem. Há pouco tempo, eu assisti, não sei se chegou a assistir na mídia, de um pastor que soube que um irmão da sua igreja tinha saído do emprego e ele recebeu uma quantia de 60 mil reais. E o pastor ligou para ele. E o pastor disse: olha, Deus, eu estava orando, Deus mandou lhe dizer que esse valor que você vai ganhar, você tem que abençoar a igreja, que ele vai dar 10 vezes mais. E o coitado do irmão deu todo o dinheiro para a igreja. E sabe o que aconteceu? O irmão ficou pobre. Teve que acionar um advogado, botar a igreja na justiça. Porque, irmão, isso é um lobo. Irmão, nós precisamos entender, a igreja, eu sempre digo isso por onde eu passo, a igreja precisa ter consciência de algo: Deus não precisa do seu dinheiro. Você vai encontrar muitos pregadores: olha, você quer ser abençoado, você tem que fazer um sacrifício de R$1.000, de R$500, não, irmão. Jesus foi o sacrifício perfeito. Você não precisa fazer mais nenhum sacrifício. Para ser abençoado, não precisa dar dinheiro. Não é o dízimo que você dá que vai lhe abençoar, não. Deus te abençoou antes de você dar dízimo. Foi só você ter aceitado Ele como seu Senhor e como seu Salvador. Então, irmão, a igreja, a obra do Senhor, ela paga aluguel, ela paga água, ela paga luz, ela paga internet, para trazer um conforto melhor. Logo aqui eu creio que a gente vai ter um ar-condicionado, porta de vidro. Então, irmão, e tudo isso vem de onde? Somos nós que devemos contribuir. Somos nós. Então, irmão, quando nós somos abençoados, nós precisamos aprender a ser aquela pessoa que vai abençoar também. Mas tem pessoas, irmão, que vêm para a igreja, tem um conforto, tem internet para ele ouvir uma música, escolhe a música que ele quer e esquece, irmão, de contribuir com a obra de Deus. Você tem que entender, irmão, que você passou por uma porta, e essa porta é Jesus. E é tão bom quando você está aqui, quando escuta uma palavra, quando escuta um louvor, quando alguém ora pela sua vida e você sai daqui tão livre. Quantas pessoas chegam aqui pesadas, e depois de um louvor, e depois de um culto, rapaz, o culto foi uma benção. Mas por que foi uma benção? Porque você passou pela porta, que é Jesus. E quando nós passamos por essa porta, há uma mudança na sua vida, há uma mudança na sua casa, há uma transformação, irmãos. Irmão, o que Deus fez por nós, o que a gente faz é muito pouco. Quantas pessoas, eu tiro por mim, quantas pessoas eu já vi vida transformada, que vivia bebido, que
vivia nas drogas e aceitou Jesus. Hoje eu vejo, são pessoas que pregam a palavra, são pai de família, hoje são um exemplo para a sociedade. Pessoas que viviam no adultério e aceitou Jesus, é um exemplo para a sociedade. Por quê, irmão? Porque existe uma igreja que está de pé, e essa igreja, as portas continuam abertas. Por quê? Porque ainda há muitas pessoas lá fora que precisam passar por esta porta, entregar a sua vida a Jesus e entender que só Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Então, irmão, eu e você somos os porta-voz de Deus. Por isso que as pessoas que estão perdidas, ela precisa encontrar alguém que conhece a porta, e nós somos aquele que vamos atrás do perdido e vamos trazer ele para passar pela porta, que é Jesus. Há uma responsabilidade sobre nós, sobre mim e você. Então não adianta, irmão, eu ter aceitado Jesus, minha vida mudou. Irmão, quando você tem algo bom, vá repartir com os outros. Se ele mudou a sua vida, pode mudar a vida do seu amigo, do seu colega, do seu vizinho, do seu parente, uma pessoa que você conhece. Tem pessoas que dizem, eu estava até na feira hoje, e voltando para a menina até que eu falei, ela disse que passou 10 anos, e eu digo, volto para a igreja. Aí eu disse a ela, e se eu provar, ela disse assim, no dia de Deus eu volto. Eu digo, e se eu provar que é hoje? Aí ela olhou assim para mim, e eu fui até comprar um chip. Aí eu disse a ela, e se eu provar que é hoje o dia da salvação? Aí ela, não, se eu provar, você volta agora, eu oro por você aqui no meio da rua, e vou orar alto para todo mundo ouvir. Aí que ela ficou assim, acanhada. Ela, o quê, pastor? Estou dizendo, eu vou orar alto para todo mundo ouvir, vou dizer, uma vida aceitou Jesus. Eu disse logo alto assim, ela, calma pastor, calma. Eu digo, não, porque para as coisas de Deus eu sou meio louco mesmo. Porque um bebo, quando ele quer falar alto, ele não tem vergonha não. Ele fala onde ele estiver, no meio da rua, na praça, onde ele estiver, ele fala alto. Crente, irmão, quando é falar de Jesus, onde ele estiver, ele tem que falar alto para as pessoas ouvir. Não pode ficar, irmão, eu não sou traficante não, Jesus é o caminho, peraí para os outros não ouvir. Não, irmão, tem que falar alto. Para quem está do lado, passa a drobar assim o joelho e se aproximar de você para ouvir também. Fui para um evento ontem de capoeira, eu passei mais tempo evangelizando do que no evento. E o caba lá ficou impactado assim, querendo ouvir mais. Aí quando foi hoje, aí ele mandou uma mensagem, pastor, o senhor vem amanhã? Eu disse, por quê? Eu quero ouvir de novo o que o senhor falou. Eu disse, eu estou aí amanhã para falar de Jesus. Então, irmão, nós devemos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Não é porque eu estou no evento de capoeira, eu não deixo de ser pastor, não. Continuo sendo pastor e continuo falando de Jesus. Então, irmão, por quê? Porque eu quero que esse mundo todinho passe por essa porta, encontre a salvação, que tenha a mudança na vida dele. Então, como é que elas vão mudar? A Bíblia diz, como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não for enviado? A Bíblia diz, conformosos. Irmão, quando eu leio esse versículo, sabe o que é que eu imagino? Porque olha só o que o versículo diz, conformosos são os pés. Aí eu fico pensando, Senhor, aquele cara que tem um pé aleijado, que tem um pé defeituoso, nesse versículo ele se torna perfeito. Porque a Bíblia diz, conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então, irmão, eu e você é um porta-voz de uma boa notícia. Você tem uma boa notícia para o drogado, você tem uma boa notícia para quem está no pecado, você tem uma boa notícia para quem está perdido, você tem uma boa notícia para quem está sem rumo, você tem uma boa notícia para aquele que está sem direção. Ele vai encontrar Jesus, que é o caminho e é a verdade e a vida. Aí sim há uma mudança na vida dessa pessoa. Para nós encerrar em João capítulo 10, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10, versículo de número 7. Jesus, pois, afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Preste atenção, ele disse, eu não sou a porta do cabrito não.
Ele não disse: eu não sou a porta dos boi. Não. Eu sou a porta das... Quer dizer, quem passa pela porta tem que passar agora a ser o quê? Ovelha. Se era um leão, vai passar a ser ovelha. Se era um bode, vai passar a ser ovelha. Então, irmão, por que ovelha? Porque a ovelha precisa de um pastor. Ovelha precisa de um pastor que leve ela para um pasto verdejante, que ela se alimente. E o que mantém a gente em pé é o alimento. A ovelha precisa de um pastor para cuidar dele, para ter uma pessoa como proteger. Porque todo pastor andava com um cajado. E nas igrejas tradicionais, acha que o cajado é para bater nas ovelhas, para espancar as ovelhas. Não. O cajado do pastor é para ferir os lobos e defender suas ovelhas. Por isso que o salmista diz assim: o teu cajado me consola. Ele não diz que fere, diz que consola. Aí o pessoal chega no culto da quinta-feira, que diz que é o culto de doutrina. Aí o que é doutrina para as igrejas tradicionais? É falar de brinco, de batom, de roupa, de televisão, de irmão. Não, não, isso não é doutrina não, isso é falar da vida dos outros, viu? Doutrina é quando você vai falar: não, hoje vamos falar da doutrina da salvação, a doutrina do pecado, a doutrina dos anjos, a doutrina da vida eterna, a doutrina da morte, a doutrina do arrebatamento da igreja, a doutrina da igreja. Então, irmão, as pessoas confundem usos e costume com doutrina. Então se prega nas igrejas mais usos e costume. Era mais fácil dizer assim: não, hoje o culto é de usos e costume, do que dizer que é o culto de doutrina, porque não prega-se doutrina. Só o que prega diz: não, depois você é dessa igreja, você que usa brinco não pode mais usar brinco, você que tem uma saia acima do joelho tem que ser abaixo do joelho, você que é irmão que torce para o time de futebol não pode mais nem andar com a camisa, viu, porque agora você aceitou Jesus. Já imagina? Não, irmão, isso não é doutrina, isso é usos e costume. Então, irmão, precisamos entender que quando você aceitou Jesus, você está vestido com a melhor roupa. Nós estamos vestidos de Cristo. E não tem pecado nenhum você ter a camisa do Vasco, do Botafogo. Eu prefiro que seja do Flamengo, viu? Aí as pessoas escolhem outras camisas por aí, mas eu quero dizer a você que camisa não salva, irmão. Quem salva é Jesus. Quem leva você para o caminho é Jesus. Quem leva você para a vida eterna é Jesus. Independente se é a camisa do Vasco, do Palmeiras, do São Paulo, do Botafogo, se aceitou Jesus, a salvação está garantida, independente da camisa que você esteja vestindo. Não se embarace com essas coisas. Precisamos entender que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glória a Deus. Nossa irmã Esther vai louvar o Senhor. A graça e a paz, amados. Vamos ficar